Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou listar aqui para vocês 10 clássicos, sim, do techno, da música eletrônica, que vão tocar, certamente estarão na festa da Circuito no Lago, que rola dia 7 de junho. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria deixar um grande agradecimento aos quase 700 assinantes do meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, se você não conhece o site ainda, dê uma olhada, acho que vocês vão curtir bastante. R$ 20 por mês, vocês têm um monte de benefícios. 3 textos inéditos por semana, cursos, debates, workshops, um monte de coisa legal. Bom, essa semana, mais especificamente no sábado, dia 7 de junho, vai rolar a Circuito no Lago. O Circuito é uma festa que eu fazia com os meus amigos Sérgio e Gabriel. E lá nos idos tempos de 2001 a gente começou a fazer Circuito, era uma festa de techno. E ela rendeu depois um clube, né? A gente foi sócio do Clash Club, que teve uma noite da Circuito e tal. E durante os anos em que a Circuito existiu, a gente trouxe para o Brasil alguns dos maiores DJs do mundo. Chris Liebing, Adam Beyer, Dave Clark, DJ Rush, Surgeon, tanta gente boa tocou na Circuito. E agora no sábado, 7 de junho, a gente vai fazer a primeira festa da Circuito em mais de uma década com o esloveno Valentino Canziani, um grande DJ da Eslovênia. Está vindo especialmente para a festa e ele vai fazer um set muito especial. Ele vai fazer um set em vinil, em 3 toca-discos, em 3 decks, só de clássicos do techno. Você pode comprar seu ingresso aqui, nesse QR Code aqui embaixo, dê uma olhada, acho que você vai curtir bastante. Vai ser uma festa diurna, ela vai durar de meio-dia às 10 da noite, sábado, num lugar lindíssimo chamado Lago. A gente chama de Lago, mas o nome verdadeiro é Dieters, que é um local ao lado de um lago, é maravilhoso, a gente já fez muitas festas lá, é um lugar muito bacana. Em homenagem à festa, né, em celebração a essa data tão animada, né, eu estou tão contente de ver a Circuito de volta, eu escolhi aqui 10 clássicos do techno, são 10 músicas que marcaram a época do techno e que eu acho que há uma boa chance do Valentino tocar essas músicas na festa. Eu vou linkar aqui também na descrição, botar o link de onde vocês podem ouvir cada uma dessas músicas no YouTube. A primeira, galera, sem nenhum tipo de ordem cronológica, de gosto nem nada, de preferência. A primeira música da lista, lembrando que não tem nenhum tipo de ordem, nem cronológica, nem de preferência, mas é um clássico do acid, né, da vertente mais ácida, digamos, mais psicodélica, mais viajante, mais lisérgica do techno, que é o acid techno. Estou falando de Higher State of Consciousness, do Josh Wink. O Josh Wink fez essa música em 95 e essa música é de entortar a cabeça, galera. Ela tem uma TB-303, uma bateria eletrônica, assim, muito, muito marcante. É uma música que tocou tanto em festas de techno como de trance. É realmente um clássico. A segunda música da lista é de um figuraça do techno. Estou falando de Curtis Alan Jones, mais conhecido como Green Velvet. No mesmo ano do Higher State of Consciousness, né, ele fez uma música chamada Flash, que é uma música sensacional sobre... o refrão ele fala "Cameras ready, prepare the flash", a câmera está pronta, prepare o flash. O Green Velvet tinha muito disso, dele falar histórias no meio das músicas dele, e essa música é um grande clássico, que tem uma batida meio bem Chicago, assim, uma coisa muito Chicago techno pra cima, e essa música recebeu um monte de remixes e tal, mas eu botei aqui na descrição a original para vocês ouvirem. É sensacional, essa música realmente não dá para faltar em nenhuma festa de clássicos do techno. Depois, falando em clássicos do techno, né, a gente vai pro Cidadão Kane do techno, né, que é uma música do Jeff Mills. Jeff Mills, considerado por muita gente um dos maiores DJs de todos os tempos, um dos maiores produtores. Realmente o que o cara faz nos toca-discos é uma coisa sobre-humana, assim, né? Eu estou falando de The Bells, né? The Bells é uma música que ele fez em 96 e toca até hoje. É uma música com 30 anos de idade que você põe na pista e é impossível as pessoas não reagirem a essa música, né? Jeff Mills está vindo ao Brasil agora, vai fazer um show com uma banda, eu acho, no Teatro Cultura Artística. Se você tem a possibilidade, não perca, porque ver Jeff Mills tanto tocando
discotecando quanto nesses shows ao vivo dele é sensacional. Falando em clássicos do techno, a gente vai do Jeff Mills, que é americano, para o inglês agora, que é um cara que a gente já trouxe para o Clash, que é um dos maiores DJs de todos os tempos. Estou falando de Dave Clark, né? O Dave Clark tem muitas produções fantásticas, assim, mas ele tem uma música de 1994, de uma série de discos chamada Red, né, vermelho, mas o meu preferido é o Red 2, Wisdom to the Wise. Vou linkar aqui o link aqui na descrição para vocês ouvirem. Que música sensacional. E se você já viu o Dave Clark em ação, tocando, assim, ele é um mestre. Né? A maneira como ele mixa, a maneira como ele mistura as músicas, a seleção de repertório, é uma coisa pesada, é uma coisa intensa, é uma coisa muito para cima. Dave Clark se o Jeff Mills é o Pelé do techno, Dave Clark deve ser o Garrincha, deve ser o Di Stefano, porque é tudo ali no mesmo nível, né? Quando chega nesse nível de genialidade e competência e talento, ali é difícil escolher um ou outro. São dois caras absolutamente sensacionais. A quinta música da minha lista é uma track, uma faixa que tocou muito no Brasil e que se tocar sábado a pista vai abaixo. É uma música de uma dupla, Charles Siegling e Emil Khan. Ela foi formada em Hong Kong, né? Hong Kong, e a dupla chama Technasia e essa música chama Force. É uma música de 2000 e todo mundo já tocou essa música em alguma época das suas carreiras. Eu me lembro Space DJs, a grande dupla do Ben Long e do Jamie Bismeier, quando tocou na Circuito, eles abriram set, se não me engano, com Force do Technasia. E essa música tocou, vários DJs que vieram tocar essa música, é um clássico também, é muito, muito legal. A sexta música da minha lista é uma homenagem ao próprio DJ que está vindo, estou falando do Valentino Canziani, da Eslovênia. O Valentino, no final dos anos 90 ali, ele começa a aparecer, ele é da Eslovênia, né, de Ljubljana, e o parceiro dele criativo, o Mac, eles montam um selo na Eslovênia chamado Recycled Loops, eles lançam muitas músicas sensacionais. E o Valentino lança, em 2001, uma música pela Intec. Intec era a gravadora do Carl Cox, né? O Carl Cox ouviu essa música. Carl Cox, para quem não sabe, é um dos maiores DJs do mundo, também é um top mundial, assim, né? O Carl Cox ficou louco com essa música, que chama House Soul, e lançou pela Intec, e essa música tocou muito, galera. Essa música certamente o Valentino vai tocar na festa, porque faz parte do repertório dele, e quando ele toca, faz esse set de clássicos, ela não pode faltar. A sétima música da minha lista é de um produtor francês que já veio várias vezes a circuito, e eu posso dizer que ele é um dos favoritos da casa. Estou falando de Pascal Arbès, mais conhecido por Vitalik. Em 2001, o Vitalik lançou uma faixa chamada La Rock, que assim, virou até clichê e tal, porque a música é tão famosa, tão conhecida, ela tocou em festa de rock, ela tocou em festa de indie, claro, em festa de eletro, em festa de techno, claro, mas é uma música que marcou gerações ali, né? É uma mistura de eletro e techno, ele tem uma pegada também, o Vitalik sempre tem uma pegada muito do rock também, eu acho, né? E essa música, assim, eu me lembro de tocar ela e ouvir ela na fan house, em pistas de rock, a galera adorava, assim, porque ela é uma música eletrônica, mas ela tem uma pegada roqueira também, e ela é muito pra cima, né? O Vitalik tocou pra gente várias vezes, uma das mais memoráveis foi no próprio Lago, onde vai ser essa festa de sábado, e eu não poderia deixar de fora La Rock, realmente é um clássico. A oitava música de techno que eu acho que deve rolar na festa sábado é uma música justamente do parceiro do Valentino, o Mac, Uros Umek, um grande produtor, grande DJ da Eslovênia. Eu estou falando de Gatex. No final dos anos 90, começo dos anos 2000, o Mac lançou vários discos com nomes que remetiam a remédios, assim. E o Gatex é um deles. Eu me lembro que eu estava até com o Gabriel, meu amigo, que fez esse circuito comigo. A gente estava em 2001 no Sonar, na Espanha, e era uma noite que tocou o Mac, o Rich Halt, um monte de gente, acho que o Jeff Mills tocou também, e o Mac tocou um White Label, essa música não tinha saído ainda, ele tocou essa música e o lugar quase desabou. Assim, foi impressionante, eu me lembro do momento em que ele tocou Gatex assim, na pista e a euforia que foi, porque é uma música muito marcante, uma música muito percussiva, assim, ela realmente marcou a vida de muita gente. A nona música da lista é uma música de um DJ que eu amo, ele é um cara sensacional, adoro ele como artista e como amigo, ele foi o primeiro DJ que tocou na circuito. Estou falando do alemão Chris Liebing.
já veio várias vezes, tocou várias vezes pra gente e tal. É um mestre do techno, tá até hoje bombando, toca todo final de semana em vários lugares na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Ele realmente tem uma agenda lotadíssima. Em 2003 ele lançou um disco, né, o Evolution, e tem uma faixa que ficou marcada, né, porque muita gente tocou essa música, muita gente remixou essa música. Tem um remix maravilhoso do Alex Ball, e é uma música chamada American Madness. E eu me lembro quando o Chris tocou essa música numa festa da Circuito, a reação da galera foi assim muito entusiasmada, porque ela é uma música muito, ela vai num crescendo, assim, ela tem uma pegada muito, ela é muito animada e ela tem uma coisa meio circular, assim, ela é uma coisa contagiante. É uma obra-prima do techno, American Madness. E galera, não poderia terminar uma lista de 10 clássicos do techno desse período aí, anos 90, 2000, sem citar a música de um brasileiro, que é uma música que marcou a época, né? A música foi lançada há mais de 20 anos e até hoje ela é lembrada. Estou falando de Pontapé, do Renato Cohen. Bom, o Renato Cohen vai tocar na Circuito, né? Aliás, o line-up da festa é muito legal. Tem o Manu Vilas, um cara super talentoso, abrindo. Depois, às 3 da tarde, o Renato Cohen. 5 da tarde, o Valentino Canziani fazendo um set de clássicos. E às 8 da noite, encerrando a festa, o Camilo Rocha. Então vai ser uma noite, um dia sensacional, de meio-dia às 10 da noite. E o Renato é um cara muito talentoso, produtor, DJ, tem uma história muito legal sobre Pontapé. Na primeira Circuito, que rolou em 11 de outubro de 2001, o convidado foi, a atração principal foi o Chris Liebing, esse DJ alemão. Quem tocou antes dele na festa foi o Renato Cohen. E Pontapé não tinha saído ainda. O Chris Liebing tem uma gravadora chamada CLR, né, que era famosa na época e tal, e o Renato tocou Pontapé como a última música, uma das últimas do set dele, para ver se o Chris se interessava pela música. E ele tocou essa música, o Chris ouviu a música, mas não sei se não deu muita bola e tal. Eu sei que logo depois o Renato lançou Pontapé, e aí o Carl Cox ouviu a música, ficou louco com Pontapé e lançou pela Intec, gravadora dele. E aí, alguns anos depois, o Renato contou essa história, que ele foi para casa, ele foi para a Alemanha, acabou se hospedando na casa do Chris Liebing e contou para ele, falou, pô, naquela festa e tal, na Circuito, eu toquei Pontapé para ver se você se animava a lançar e tal. E o Chris falou para ele assim, peraí, você tocou Pontapé, eu ouvi e não lancei essa música. Aí o Renato falou, foi o que aconteceu. Ele falou, não me fala mais nada e tal. E o cara entrou em depressão, assim, porque Pontapé é uma música que vendeu muito, né? Um clássico, assim, todos os DJs do mundo tinham, DJs de techno, claro, né? Tinham Pontapé nos seus cases, né? Uma música assim que vendeu horrores e marcou a vida de muita gente, os sets de muita gente. Então é uma história muito curiosa, assim, que une a Circuito, o Renato Cohen e o Chris Liebing. Então, galera, é isso. São 10 músicas de techno que eu amo. Eu vou botar as 10 na descrição aqui para vocês ouvirem. E convido a todos para sábado, 7 de junho, ir na Circuito do Lago. Vai ser sensacional. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, por R$ 20 por mês, você tem um monte de benefícios. 3 textos inéditos por semana que eu escrevo só para assinantes do site, cursos, debates e workshops só para assinantes, e você tem também acesso ilimitado ao acervo completo do site, que tem mais de 800 textos e 80 cursos, desde história do cinema em 4 aulas, como escrever roteiro, história do punk, do pós-punk, cursos sobre Akira Kurosawa, David Bowie, tem muita coisa legal. Conheça andrebarcinski.com.br.